Vamos falar com Brasília, vamos falar com Délio Rocha, direto da capital federal. Aí está Délio Rocha, dos corredores de Brasília, onde as coisas acontecem na política nacional. E aí está Délio, para trazer as informações aqui na Cidade Verde. Délio Rocha, o assunto aí eu tenho certeza, quebra do sigilo bancário do filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Como é que isso tem repercutido na casa? Boa tarde para você. Joelso Jordani, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham no Jornal do Piauí. Esse assunto realmente repercutiu muito aqui no Congresso, Joelso. Muitos aí, principalmente os parlamentares da oposição, lembrando que Jair Bolsonaro se elegeu com um discurso de uma bandeira de combate à corrupção, escolheu o ministro Sérgio Moro como uma referência nessa campanha de combate à corrupção, mas agora vendo seu filho aí suspeito de envolvimento em irregularidades, que naquele caso do COAF, que apontou movimentações suspeitas nas contas de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, no caso Fabrício Queiroz. Mas os parlamentares da oposição, aliás, os governistas, Joelson, por outro lado, disseram que o senador Flávio Bolsonaro já deu explicações sobre esse assunto, que não há envolvimento dele neste caso, e dois parlamentares aí opinaram, conversaram com essa equipe e disseram qual a repercussão, qual o impacto que isso pode ter daqui para frente. Vamos ouvir. Ele estava sabendo que ia acontecer o que está acontecendo com o filho dele, né, que é senador pelo Rio de Janeiro. Aliás, isso não é novidade, ele inclusive faz parte desse esquema há mais de 12 anos, né? Existe um esquema no Rio de Janeiro que envolve muitas pessoas e nós esperamos agora que com a abertura, né, do processo e que isso pode ser colocado às claras, né? A população brasileira precisa de conhecer isso e os culpados precisam ser punidos. Tá aí, a gente ouviu um lado, Joelson, agora vamos ouvir o outro. Eu tenho certeza que o presidente não estava falando do caso Flávio Bolsonaro e eu acredito que sim sobre a MP 870, que é aquela mais importante para nós, é a reforma administrativa e que se ela não passar, voltaremos a ter uma estruturação do governo igual do Michel Temer. Então eu acho que o tsunami, quando foi falado, foi isso. O nosso governo, infelizmente, tudo que o presidente fala gera crise. Em relação à situação do senador Flávio Bolsonaro, é uma decisão do COAF, nós vamos respeitar e ele vai se apresentar, vai apresentar a sua justificativa. O que a gente acha estranho é que só vai em cima de algumas pessoas. Nós temos que fazer isso com todas as pessoas. Tá aí, Joelson, e lembrando que a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro e de outras 87 pessoas abrange um período que vai de janeiro de 2007 até dezembro de 2018, portanto, aí um período bem elástico. E eu estou ao lado aqui, Joelson, da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí. E antes, para começar essa entrevista, deputada, primeiro eu queria saber a opinião da senhora sobre essa quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro e qual o impacto que isso pode ter aqui na articulação do governo no Congresso. Boa tarde. Muito boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, meus queridos piauienses. Pois é, esse fato tem repercutido muito intensamente aqui. E claro que termina acirrando os ânimos, os debates ficam mais complexos, porque seja qual for a matéria que se esteja tratando, opositores, governistas terminam, né, se enfrentando, tendo esse tema como polêmica, né? Então, realmente, talvez isso dificulte um pouco mais o diálogo, que já vem polarizado por demais. Olha, e Joelson e Elivaldo Barbosa, olha, se fala muito aqui que a discussão, a tramitação de várias propostas de interesse do governo podem ser atrapalhadas aí com essa dificuldade de articulação do governo. E lembrando que a deputada Margarete Coelho, ela coordena um grupo de trabalho que discute o pacote anticrime aqui no Congresso Nacional. Hoje ela coordenou uma discussão pela manhã. Hoje à tarde ela vai ter uma reunião com o ministro Sérgio Moro, a convite do ministro Sérgio Moro, e amanhã com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que também convidou a deputada piauiense para falar sobre esse pacote anticrime. Deputada, a senhora está prestigiada, e qual teor aí a senhora pode adiantar?
quais os assuntos que devem ser discutidos nessas reuniões? Olha, com relação ao ministro Sérgio Moro e ao ministro Alexandre de Moraes, certamente nós temos uma pauta em comum, que é exatamente esse pacote anticrime que está aqui, está tramitando na casa. Nós estamos coordenando o grupo de trabalho que está fazendo uma harmonização entre o trabalho apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes e o projeto apresentado pelo ministro Sérgio Moro, o chamado pacote anticrime do Moro. Então, com certeza, as duas reuniões terão como base essa harmonização. O ministro Alexandre de Moraes apresentou, a pedido dessa casa, projetos de lei que interferem na questão, que buscam melhorar, aperfeiçoar a legislação naquele que tange de combate à corrupção, enfrentamento às milícias privadas, enfrentamento ao tráfico de drogas, ao contrabando, à corrupção, os crimes de colarinho branco, enfim. E há uma preocupação muito grande com o andamento desse trabalho. Nós temos um pedido do nosso presidente, Rodrigo Maia, no sentido de que ouçamos a sociedade. Nós estamos ouvindo hoje aqui um debate muito intenso a respeito dos bancos de perfil genético, né, da questão dos perfis balísticos, para que esses bancos sejam utilizados na persecução penal, para que possa facilitar a identificação, a resolução das autorias dos crimes, que no Brasil é muito baixo, não chega a 10%, né, a resolução desses crimes. Nós temos uma população carcerária extremamente abundante e nós temos um baixo índice de resolutividade das autorias desses crimes. Então, o foco nesse trabalho está sendo muito intenso e as reuniões, tanto com o ministro Moro hoje, como o ministro Alexandre de Moraes amanhã, terão como base o andamento desses trabalhos. Ontem o ministro Sérgio Moro foi questionado por jornalistas se ele permaneceria no cargo caso esse pacote anticrime não passasse aqui no Congresso Nacional. Existe esse risco, deputada? Como está aí a tramitação dessa matéria? Olha, no que comporta o trabalho que nós estamos coordenando, o risco não há. Nós estamos trabalhando e vamos entregar o trabalho dentro do prazo estipulado pelo presidente Rodrigo Maia, né? Agora, com relação à votação no plenário, que é o que depende mesmo da articulação do governo, de trazer sua bancada para votar, de conseguir costurar os acordos necessários para que uma matéria desse porte e que tem provocado tamanha polêmica para que ela saia, para que seja votada e principalmente que seja aprovada. Agora, a nossa parte de apresentar um bom projeto, né, de consolidarmos as ideias trazidas pelo ministro Alexandre de Moraes, fazermos a compatibilização com as ideias do ministro Sérgio Moro e também ouvir essa casa, ouvir a sociedade civil, conseguirmos compatibilizar tudo isso, dependendo do nosso esforço, e será feito tempestivamente. Agora, a votação depende de uma articulação e essa articulação depende, né, do governo, né? Nós precisamos que o governo venha para dentro dessa casa, que ajude na tramitação, que consiga os consensos necessários para que essa matéria seja votada. Deputada Margarete Coelho, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelso Jordânia, eu volto com você. Tá, muito obrigado, deputada Margarete Coelho, muito obrigado, Délio Rocha. Está aí com as informações direto da capital federal e tudo aquilo que promete ser debatido e discutido aí nesses corredores, nesses plenários, Edivaldo. Muita coisa para acontecer em Brasília. É verdade, o semestre promete, estamos aí na metade do semestre, mas aí essas audiências públicas em torno da reforma da Previdência, por exemplo, elas já vão se afunilando e já a matéria segue no seu mérito mais discutido mais profundamente, vai para o plenário, que vai exigir ainda um esforço maior do governo e o que será ou não alterado do texto original. É uma matéria ainda com resultado, a meu ver, imprevisível em termos de deliberação final do plenário.